A gente prometeu, Ciro, a gente falou que o próximo Grandes Momentos do Brasil ia ser um tema que ninguém teria a mínima ideia do que se tratava e uma pessoa falou, faz esse vídeo. Quando a gente viu, a gente falou, meu Deus. Meu Deus. O Brasil precisa desse vídeo. O Brasil precisa relembrar desse episódio. A gente tá falando do caso Elano e Nívia Stelman. Não lembra? Não sabe do que se trata? Vem com a gente que vai descobrir. Matheus, existe um motivo pra eu estar com a minha camisa do Santos aqui hoje, nesse vídeo. Muito bom, afinal de contas nós vamos falar de Elano. Vamos contextualizar quem é quem nessa história, quem são Elano, os personagens dessa história, quem né? É Elano? Quem é Elano Bloomer? Elano é um jogador que despontou pro mundo naquele Santos de 2002, né, dos meninos da Vila, ao lado de Robinho, Diego, e continuou no Santos, foi campeão brasileiro novamente em 2004, depois foi pra Europa. Ficou famoso aí por um pênalti desperdiçado pela seleção brasileira num jogo contra o Paraguai, né, na Copa América, nas quartas de final. E Elano estava no Santos no momento em que se passa essa nossa história. Por isso a camiseta. Nívia Stelman, quem é? Nívia Stelman é uma atriz que já viveu dias melhores, né? Era muito mais famosa do que hoje, mas ainda assim uma grande atriz. Teve grande fama nos anos 90, né? Exato. Participou de novelas como Uga Uga. Uga Uga. A Indomada, ela participou de O Clone também, né? Fez novelas na Record também, Os Dez Mandamentos. Os 10 Mandamentos e A Terra Prometida. E fez uma ponta recente em verão 90 na Rede Globo. Vamos contar a história, como é que começou a história entre os dois. Vamos lá. O Elano, em 2010, ele estava vivendo uma grande fase. Ele foi o melhor jogador da seleção brasileira naquela Copa do Mundo. Exato, né? Inclusive muitos apontam que se Elano estivesse em campo contra a Holanda em 2010, a nossa sorte teria sido diferente. Elano estava jogando muito. E aí ele tinha recém voltado pro Brasil. E voltou pro Santos. Ele voltou pro Santos. Aquele era um Santos muito vitorioso, né? Ele já era um Santos que ganhou a Copa do Brasil de 2010. E aí o Elano voltou ali e já pegou um time foda com o Neymar em 2011, Um time né? azeitado. Já era um time que tava voando e era um time que ia jogar a Libertadores e que eventualmente iria ganhar a Libertadores daquele ano, né? Exato. Então, assim, o Elano tava muito bem. O que aconteceu? Ele tinha acabado de voltar pro Brasil e aí no Carnaval já de 2011, já não perdeu tempo, né? Não perdeu tempo, já pegou a Global. Foi lá e pegou a Nívia Stelman. Detalhe, ele estava casado. Ele foi lá, viu a Nívia Stelman, não resistiu, né? Pegou a Nívia Stelman. Pegou a Nívia Stelman. E logo a história já se tornou pública, né? A própria Nívia Stelman confirmou no Twitter, né? Naquela época os dois usavam muito o Twitter, Naquela inclusive. época o Twitter era muito relevante, né? Principalmente entre jogadores de futebol, né? Personalidades. E era uma época em que o Twitter não tinha tanto media training, né? Não era tão engessado, Era né? qualquer um tweetando. Tanto que foi nessa época que surgiram os grandes tweets do Neymar, né? Cara, o que aconteceu? O Santos foi campeão paulista daquele ano, 2011, e aí durante a celebração do título, o Elano foi acusado de ter levado 2 mulheres para o quarto do hotel em que ele estava. E aí começou a azedar a relação ali, né? O Elano desmentiu, ele foi pro Twitter falar, não sei porquê, mas infelizmente estão querendo acabar com o meu amor e da Nívia Stelman. Acho legal que ele chama ela pelo nome e sobrenome, né? E aí ele ainda falou aqui, amo essa mulher como nunca amei ninguém na minha vida. Nada, ninguém vai destruir o nosso amor. Estamos unidos, fortes e peço respeito com a mulher que escolhi para passar o resto da minha vida. Intenso, né? Intenso, pouco intenso, né? Intenso. Já lembrando que não era um rapaz na época, né? Elano tinha 30 anos e Nívia Stelman estava com 37 nessa época. Sim. Então já não eram garotos, né? Não. Logo depois, Elano publicou: eu e Nívia não estamos mais namorando. Um tweet que logo depois ele apagou. Ele publicou, mas apagou, mas a galera salvou ali, né? Mas você acha que ele quis dizer que o namoro tinha acabado ou que eles iam virar noivos? Não, eu acho que tinha acabado a relação Tinha ali. acabado mesmo. Eu acho que a Nívia deve ter ficado puta com alguma coisa e falou, ó... Tô perguntando porque como ele era muito empolgado, né? Às vezes ele falou que já iam se casar e a Nívia chegou e falou, meu querido... Ó, tudo isso em 3 meses de relacionamento apenas, né? Desde o carnaval, né? Quando começou isso tudo. Nessa época, né? A Folha, inclusive, fez uma enquete no seu site perguntando quem estava com a razão. Se era Elano, se era a Nívia Stelman ou se era ninguém. Eu gosto da porcentagem aqui. A Nívia, ela ficou com 42%, o Elano com 13% e ninguém com 45%. Ou seja, o ninguém, tipo assim, os dois tá errado e já era, né? Bom, mas aí, Matheus, esse relacionamento de Elano e Nívia Stelman
durou menos do que aquele alegre Santos de Neymar, né? Durou muito pouco. O que começou em fevereiro terminou em julho. Foda. Então, só que aí nessa época, em julho, né, o Elano já tava com a cabeça meio zoada, assim. Quando o homem tá apaixonado, a cabeça não tá no lugar, né, Ciro? Ele não consegue raciocinar certas coisas, certas atitudes, a gente sabe. Não consegue trabalhar direito, Não consegue né? trabalhar direito, aí bota o cara pra bater um pênalti. Jogo decisivo. Jogo decisivo. Quartas de final. Valendo classificação pra semi. Brasil, jogo difícil, meu cara vai lá e faz isso aí, ó. Partiu Elano, de pé direito. Brasil e Paraguai, quartas de final ali do... Vale falar que ele não foi o único que errou o pênalti. Era isso que eu ia falar, tipo, muita gente fala do Elano e tal, só que, tipo, acho que o Fred errou o pênalti. O Fred, eu acho que foi o Thiago Silva também que errou. Aí beleza, Brasil desclassificado, o namoro acabado, semi-abalado, enfim, tava zoado. Alguns estavam especulando que eles estavam voltando, né? A Nívia Stelman foi entrevistada sobre esse assunto, inclusive, só que ela falou, é mentira pra imprensa. Só que aí beleza, acabou a Copa América, voltou o Brasileirão, e aí o Santos ia enfrentar o Vasco no Rio de Janeiro. Não, na verdade, vale abrir um parênteses. O Elano estava suspenso nessa partida. Ele viajou pro Rio de Janeiro. Mas por que você vai viajar? Eu vou acompanhar o elenco. Ele não ia jogar. Eu vou acompanhar o elenco. Vou dar uma força ali, Vou dar né? uma força pro time. Tô indo junto porque eu sou presente, sou firmeza aqui, né? Porque eu gosto do elenco, vou apoiar, jogo importante, o Santos tá ali precisando, né? Dos 3 pontos. Aí, pô, beleza, vai lá, Elano. Aí, mano, o Elano, no meio da noite, na madrugada... Na Barra da Tijuca. Vai pra Barra da Tijuca, lembrando que o Vasco joga, né, numa outra ponta da cidade. São Januário, né? São Januário. O cara foi pra Barra da Tijuca, chegou no condomínio ali da Nívia Stelman, né, no condomínio de casas ali da Nívia Stelman, né? E escreveu a história ali. Ali a história foi escrita. E aí o cara começou a berrar do lado de fora da casa. Falou, Nívia, vem aqui te ver, por favor, eu te amo, eu te amo. Eu te amo. Vizinhos relataram que ele gritava muito que a amava e ameaçaram chamar a polícia. E aí o Elano ameaçou. Pra vizinhança ameaçar que ia chamar a polícia. Imagina o nível do filho da puta. É porque era uma gritaria muito forte. Ele pulou o muro da casa. Ele tava na área da piscina da casa, velho. Caralho. Ele chegou a invadir a casa, velho. Escalou o muro, o Homem-Aranha. Elano, o Homem-Aranha brasileiro. Ele escalou o muro da casa da Nívia Stelman. Coitada da Nívia Stelman. Aí, a gente nunca descobriu, na verdade, a imprensa nunca contou de forma detalhada, né? Naquela época não tinha, né, o celular do jeito que a gente tem hoje, né? A vizinhança não tinha smartphone lá filmando o Elano na hora. O Elano né? na hora. Imagina, eu queria ter imagem disso, a gente não assim, né? sabe como é que o Elano foi embora, mas ele foi embora, né? A gente Foi não sabe embora. se a polícia que levou, se ele pagou um táxi, né? Se ela jogou um balde d'água na cabeça dele, né? A gente não sabe, mas enfim, o Elano foi embora. E o que aconteceu no dia seguinte, Ciro? No dia seguinte, Nívia Stelman foi ao Twitter Bom. e fez um tweet clássico. Qual foi, Ciro? O tweet foi: bom dia, Homem-Aranha mesmo. Cara, eu queria muito encontrar esse tweet. Ela deve ter apagado, né? Não, A gente não ela achou. apagou e mesmo o print é meio difícil de achar também, né? Não, eu não achei. E aí ficou esse apelidinho de Homem-Aranha aí pro Elano. E né? aí, assim, você pensa que acabou agora, né? Não acabou, só piorou a situação, na verdade. Assim, a Nívia Stelman ameaçou de processo o Elano de atentado ao pudor e outros... invasão de domicílio, né? E outros Atentado ao problemas. pudor, né? Será que ele ficou nu ali, né? Será que ele ficou de pau pra fora ali, né? Berrando pra Nívia Stelman? Pô, realmente faltou um smartphone nessa época, né? E aí, o Elano percebendo, né, a espiral, vamos dizer assim, de merda que tava a vida dele, voltou o cão arrependido, né? Voltou com a ex-mulher, voltou pros filhos, a mulher aceitou, falou, tá bom, Elano, né? Família religiosa, né? Aceitou, né? Os pecados, perdoou os pecados do homem. Foi lá, ele voltou e aí ele pôs a vida dele no lugar, né? Virou um homem ainda mais religioso, né? Frequentar a igreja, os atletas de Cristo do Santos, né? Que sempre teve. E aí, enquanto isso, a Nívia Stelman começou a namorar um empresário do Latino. Só que aí surgiu na mídia uma notícia melhor ainda. Isso eu não acredito. Isso assim, isso é uma parada que eu realmente não acredito que a Nívia Stelman teve a manha de fazer isso. Elano, dessa vez, que ameaçou processar a Nívia Stelman, né? Por quê? Porque aparentemente Nívia Stelman estava mandando fotos íntimas, Dos dois. leia-se nudes, né? Sim.
deles, ou dele, né? Sim. Para a diretoria do Santos Para ele, e para a mulher dele. ela mandava para vários endereços, né? Para a mulher dele com quem ele voltou, né? O CT do Santos, para o próprio Elano, né? E para a mulher dele. Imagina o Laor, @Santos Futebol Clube. Acho que era o Laor na Coitado do época. Laor, né? O cara veio a falecer. Acho que será que o Laor morreu porque, ao ver essa foto, né? O cara veio da piroca do Elano ali. Ele né? viu o Elano batendo punheta na webcam lá e, tipo, teve um infarto. No entanto, na versão da Nívia Stellman, ela falou o seguinte: as fotografias teriam sido enviadas para o seu celular após o término do relacionamento, o que a obrigou a mudar de número, e incomodada, a Nívia deu carta branca para os seus advogados e ameaçou divulgar as imagens na internet. Ou seja, aparentemente ele mandou as fotos para ela depois do término, ele deve ter mandado umas nude lá com o pau pra fora, sei lá. Acontece. E aí eu acho que foram essas imagens que ela resolveu mandar, tá ligado? Eu achei mais legal que, tipo, ela mandou as fotos, então assim, pra ela ter mandado pra diretoria, eu gosto de imaginar que ela imprimiu as fotos e mandou, tipo, num envelope, assim, pra diretoria do Santos. Deve ter sido por e-mail, obviamente, né? Mas eu gosto de imaginar essa cena, assim, tipo, pô, ela foi na Alpha Graphics e imprimiu ali. Foi na Rua Princesa Isabel, né? Endereço da Vila Belmiro. Acelaor, né? Mandou um acelaor ali. A diretoria do Santos não expôs essa foto também, né? Graças a Deus, né? Se fosse a atual comunicação do Santos no Twitter, ia mostrar isso. Mas, cara, aí depois, a história não acabou aí. Não acabou, porque assim, a Nívia, ela ficou tão injuriada com essa história, com esse relacionamento. Um ano depois, 2012. Não, um ano depois, cara, a Nívia ficou injuriada por conta de um bagulho que o Elano fez. Exato. O Elano, numa matéria dos meninos da Vila, com Neymar e Ganso, aconselhou Neymar e Ganso a não se envolverem com globais. O Neymar deveria ter ouvido. Neymar não ouviu esse conselho, né? Não Inclusive, ouviu. vale frisar aqui. Vale frisar. Mas a Nívia Stellman se doeu com esse comentário, né? Achou que fosse uma indireta pra ela. E né? foi. Que era, né? E foi. Convenhamos. E aí, o que ela fez? Aí o Elano já tava no Grêmio nessa época. Já tava em outro estado, já. Não tava nem mais no Santos. Tava em outra região do país, já, porra. Nívia Stellman foi ao Twitter. Nívia Stellman foi ao Twitter para falar o seguinte: gente, eu fico quieta na minha. Vocês conhecem minha postura há 18 anos, mas acho que esse moço que está no Grêmio está precisando de mídia. Já saiu da aba do Neymar e do Ganso. Além de esquentar o banco do Santos, não acertar mais o gol, mandar 2 vezes a bola para a lua, fazer tudo o que fez comigo, pois contra fatos não há argumentos, não faz mais parte da seleção brasileira, fica chorando com o padre e fazendo clipe romântico, só rindo. Rapaz, essa resposta da Nívia, cara, foi muito foda. Falando sério, foi tipo uma parada assim que, olha... Tanto é que o Elano nunca mais tocou nisso, né? Não, ninguém mais, né? A galera deixou morrer depois, né? Que eu acho que essa resposta foi a famosa pá, né? Foi. Foi pra acabar. Não, o Elano nunca mais falou sobre o assunto. Só a gente que voltou a falar sobre o assunto aqui nesse canal. O único lugar onde você vê isso, Eu né? espero que o Brasil volte a falar disso, porque a gente fez questão de relembrar esse caso. Tudo isso está muito bem detalhado na internet, né? Tem matérias aí até hoje, se você procurar, né? Matérias de sites grandes, do UOL, da Folha, né? Sim, tudo isso é verdade que a gente falou aqui. não inventou nada. A gente não inventou nada. Só a questão dela enviar a foto impressa pro Santos, que eu gosto de imaginar isso, mas isso não é... Mas não invento. Exato, isso aí é um desejo que eu gostaria que tivesse acontecido, mas isso a gente não tem confirmação. Mas se você lembra dessa história, você lembrou, você acabou de conhecer essa história, deixe seu comentário, a gente quer saber muito o que você achou desse caos brasileiro. E também não se esqueça de deixar sugestão pra gente de qual grande momento do Brasil. Então deixe seu comentário, dê sugestões pra gente. E não esqueça de assinar o nosso canal, né, gente? Pra você não perder nenhum grande momento do Brasil. E fora as outras coisas que a gente cansa de falar aqui, né? Não cansa de falar também. Sim. Deixa seu joinha, deixa seu dedo de joinha se você quiser, não tem problema. Ative a notificação no canal, conheça nossas redes sociais, vai aparecer tudo na tela. Siga o Ciro, siga eu. E visite a nossa loja online, brasilquedeucerto.com.br. Se você tiver com preguiça de digitar, tem o link aí na descrição, onde você pode comprar produtos incríveis. Você não pode comprar a camiseta do Santos, mas você pode comprar a camiseta do Maluco no Pedaço, desenhado pelo grande Paulo Moreira, que fez uma parceria com a gente, fora
os outros milhares de produtos que tem na loja aí que você pode se divertir aí comprando e dando dinheiro pra gente, porque a gente gosta. Né, Ciro? É isso. E eu acho que vale fechar o vídeo com o Elano batendo pênalti. É isso. Isso é foda, tem punheta. Pô, não, isso aí só se o vídeo fosse sobre o Ronaldinho Gaúcho. Aí isso tem registro. Aí... Partiu Elano, de pé direito.